Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Dimitri Tavares, estou começando esse canal aqui hoje novo, falando sobre engenharia, sobre os bastidores, sobre o que de verdade nós vivemos no dia a dia, como um gestor, como um engenheiro que está tocando obras, canteiros. Não é fácil a engenharia, não é algo romântico, não é algo perfeito, não é algo que a gente tem equilíbrio. É comunicação, são muitas mensagens no WhatsApp, são os desafios das decisões estratégicas, é a comunicação com muitas pessoas ao mesmo tempo, fornecedores, engenheiros. Eu hoje, como gestor e engenheiro da Garantia Construtora, vou mostrar os bastidores do dia a dia, das nossas decisões, de como é a nossa estrutura organizacional, de como saem dos bastidores esses processos. E o desejo que eu tenho de conectar esse canal, começar esse processo, esse projeto de vida, é mostrar que a engenharia não é real, romântica, não é perfeita, não é aquilo que a gente aprende na faculdade. Eu já tinha esse desejo há algum tempo, eu já tinha esse propósito há algum tempo, e nasceu do meu coração para comunicar com você, engenheiro civil, arquiteto, que hoje está buscando sua oportunidade no mercado, que está buscando sua recolocação. Você vai ver aqui o dia a dia de um engenheiro que está buscando ser excelente em todos os processos, que muitas das vezes não consegue resolver todas as coisas, que muitas das vezes a comunicação ela é distorcida, que os processos não são perfeitos, que as decisões muitas das vezes não são as mais acertadas, mas que a gente no decorrer da estrada, dos processos, vai aprimorando, vai aperfeiçoando. Então é para você entender que não existe um mundo perfeito. Então vem comigo, você vai acompanhar o meu dia a dia, você vai acompanhar os bastidores das obras, as comunicações. Eu vou explicar um pouco dos porquês daquilo que a gente vive, daquilo que a gente tem tomado aqui de caminho na empresa. E acho que vai ser legal compartilhar, porque é isso. Não é um mundo perfeito, não é um mundo ideal, que você sai da faculdade acreditando que é aquilo que você vive, mas é um mundo que a gente vai construindo. Então vem comigo, vamos embora, mais um dia de trabalho. Real, galera, parei aqui no sinal só para gravar aqui um dos bastidores, né? Segunda-feira aqui em Niterói, 8h40, já estou me organizando aqui para conectar com as pessoas, identificar o que a gente tem no início do dia. E o mais importante disso tudo aqui é a comunicação, né? Eu tenho pessoas aqui importantes e estratégicas nos processos, nas tomadas de decisão. E, por exemplo, começo o meu dia mais conectando com as pessoas, identificando as demandas, entendendo o que a gente tem hoje de necessidade para a gente atacar, né? Por exemplo, eu tenho agora uma ida lá na obra do Galeão. A gente está fazendo lá a instalação dos postes de iluminação da pista de pouso do presidente da República lá nas Forças Armadas, na Aeronáutica, né? Na FAB. E estou passando lá porque a gente está terminando de finalizar essa obra. Hoje eu tenho uma resolução de um problema importante, que é uma medida compensatória. Quando nós estivemos fazendo lá a realocação da parte da mata, a gente precisou entrar com um processo na prefeitura para poder fazer essa medida compensatória, que é um documento que a prefeitura exige como troca de uma implementação desse projeto dentro dessa área de vegetação. Então tem uma engenheira que hoje vai na prefeitura resolver esse processo com a gestora lá da área da FAB. A prefeitura é complicada a comunicação, e isso vai impactar diretamente na liberação da nossa medição. A gente já está com todos os postes instalados, são 11 postes de iluminação nessa pista. É um projeto que depois eu vou explicar um pouquinho desses bastidores também, de cada projeto que a gente tem. Esse projeto foi extremamente desafiador, porque ele teve nesse percalço aí nos caminhos diversas dificuldades e desafios,
a gente teve que fazer uma alocação desses postes numa fundação onde tem um lençol freático muito alto e um solo sem muita resistência. Então na implementação a gente teve que fazer o estaqueamento com blocos de coroamento e tivemos algumas modificações no projeto que precisaram. A comunicação com a FAB, ela é dividida. Então o projeto era de São Paulo, do CEP, que é o órgão responsável pelos projetos, e na verdade a fiscalização do Rio não tinha essa responsabilidade. E o que aconteceu foi que nós tivemos que ser responsáveis por esse processo de comunicação, as modificações que acabaram acontecendo na obra. Tiveram que haver mudança de projeto e eu acabei como engenheiro responsável assinando o projeto, porque tive que modificá-lo em relação à implementação do solo, em relação a algumas questões que a gente teve que atuar lá. E essa parte agora, a finalização da obra, teve a necessidade da gente finalizar com essa documentação, que foi essa medida compensatória. Então hoje eu já tive uma ligação com a minha engenheira perguntando como é que está esse processo. Ela está lá direto resolvendo isso, mas eu sempre estou acompanhando tudo, né? Para saber como é que está o movimento, como é que estão as tomadas de decisões, ou pela comunicação por cima que eu tenho com o Major. Ele é o responsável pelo contrato e quem faz a comunicação com ele sou eu. Desse projeto da aeronáutica, eu tenho mais uma engenheira que está no campo lá, que eu estou indo lá agora conversar com ela, ver como é que está a obra. A gente está finalizando os quadros de comando elétrico para poder fazer as ligações definitivas. O que a gente tem de acordo lá é tocarmos a parte dos postes serem ligados de forma provisória para que ele libere a penúltima medição. A gente já está em vias de terminar. Era uma obra que demoraria teoricamente na mente deles lá, no planejamento deles, 6 meses. A gente está em 14 meses. Mas o projeto mudou diversas vezes, as dificuldades de canteiro, na hora de estaquear, a estaca ela quebrou dentro do solo. Não foi previsto uma sondagem, olha a importância de sondagem, né, nos projetos, aonde exatamente teria que ser implementados os blocos. Então, por isso que, né, isso não foi responsabilidade nossa, a gente, como contratada, a gente já tinha essas informações geotécnicas de solo e foi um erro de implementação da própria aeronáutica nesse processo, mas que no decorrer do caminho a gente foi alterando e foi ajustando. Tivemos alguns desafios ali, eu precisei fazer um laudo técnico ali dizendo a viabilidade, atestando a execução, né, sobre essa modificação, e eu assumi todo o processo, tanto executivo quanto de projeto. E aí hoje eu estou indo lá na aeronáutica. Nesse meio do processo também tem uma parte muito importante nesse jogo, que é uma pessoa que é o gestor financeiro da minha empresa, que é o rapaz que é o gerente do processo, que faz a compra dos materiais, que faz, né, as aquisições, faz os levantamentos junto ao time de orçamento também. Ele é o responsável pela compra, além de gestor financeiro também. Ele é o braço direito do meu sócio, que é um investidor na empresa. Para vocês terem uma ideia, obra pública é muito dinheiro na frente envolvido para a gente conseguir ter as medições. Então é toda uma estrutura para que isso aconteça. E essa pessoa também é uma pessoa importante no meu jogo. É uma pessoa que está ali na comunicação direta, é uma pessoa que está no meu dia a dia, estrategicamente a gente tomando decisões e se comunicando com o meu sócio investidor. E hoje está chovendo muito, gente. Hoje está uma chuva absurda, também impacta na operação, né, nas execuções de obra. Mas a gente está nessa fase de obra lá, onde a gente está dentro do canteiro, numa área fechada, só finalizando a parte dos quadros de comando, das instalações. Então hoje a gente não tem esse desafio de estar no dia a dia ali, que vai impactar a operação nessa obra específica do Galeão, mas impacta, sempre impacta, né? A operação, a execução de obras no canteiro, com a chuva dessa, eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar a ponte Rio-Niterói agora, estou indo para o Galeão, onde a gente está fazendo a obra.
ela impacta diretamente porque é a logística, é a chegada de fornecedores, é tudo isso que impacta diretamente. Então vocês vão acompanhar comigo aí. Galera, uma curiosidade que eu tô filmando aqui é que, como é uma área muito restrita dentro da aeronáutica aqui, na área de pista, de pouso, o avião que eu acabei de filmar aqui é o F1, né? A gente chama de F1, que é o avião que o presidente da República, os brigadeiros, as autoridades de alto, né, escalão, são as que voam nesse avião que eu acabei de filmar. Então a gente tem uma questão restrita de não poder ficar filmando muito, falando muita coisa, mas eu vou passando aqui e mostrando para vocês, tá? A segunda questão é que a gente só pode entrar acompanhado, então eu tô com a Follow Me aqui. Isso é uma questão também que a gente precisa discutir em relação a projeto, né? Quando a gente vai fazer uma implementação de uma estrutura de um projeto, a gente precisa sim ter todo um planejamento em relação à logística, a desenvolvimento das obras, a mobilização dos processos. Por quê? Porque isso impacta diretamente no desenvolvimento da obra. Então, acaba acontecendo que muitas coisas não são programadas ou planejadas no desenvolvimento. Eu vou fazer aqui um tour aqui pela obra aqui para vocês poderem ver mais ou menos o que está sendo executado. Ainda estamos em processo de execução e fabricação de algumas gaiolas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as escadas de acesso dos refletores. Vou filmar aqui, ó, gente, hoje já tem instalado. Vocês podem ver lá, ó, os refletores já estão iluminados, ó. A gente tem hoje, de 11, a gente tem 8 refletores que já estão instalados e iluminados para essa iluminação. Vocês podem perceber que ainda existem alguns que não estão ainda com as gaiolas que eu estou me referindo. Então, falando sobre essa programação e esse planejamento, vou filmar um pouco mais de perto aqui para vocês poderem acompanhar. Contabilizar isso na hora da operação, a gente ter esse planejamento. E o que significa isso? Significa desenvolvimento, significa cronograma, significa demora para a gente poder entregar uma obra. Tudo isso entra em risco na conta da gente quando a gente faz um planejamento de projetos. Essa gestão é importante ter essa comunicação. Olha lá a fotinha, ó. Tirar uma foto aqui do presente que eu recebi, ó. 11, 12, 13 meses de obra para poder receber esse presente aqui do Major, ó. Específico, olha lá, ó, com o nome dele, ó, de aniversário que ele me prometeu. Ó, tomar um cafezinho. Mostrar um pouquinho aqui para vocês a parte da infraestrutura e da alimentação, que são as alimentações que passam de cabo de alta tensão. Elas vêm lá do transformador da subestação, vou mostrar um pouquinho aqui, ó. E aí elas fazem essa passagem subterrânea aqui que a gente agora está acertando. Eu vou filmar um pouco aqui para poder alimentar esses postes de iluminação e essa alimentação geral que vem dos comandos. Aqui são cabos que vêm de forma subterrânea. Esses cabos são alimentados lá da subestação 13.800 kVA e eles passam por dentro dessa subestação lá que vem de fora e vem alimentando cada torre dessa aqui, ó, que a gente está fazendo agora aqui, finalizando. E esse transformador, ele recebe 3.800 volts e jogam para potência admitida, que é 380. Então é um trabalho também de solo aqui que a gente veio fazendo. Aqui que é a área onde a gente teve que fazer a supressão. Hoje o mato já está um pouco maior, mas é a área que a gente tem feito os trabalhos agora de alimentação desses cabos. Interessante que trabalhar com essa infraestrutura toda, a programação, os quadros de comando, os fechamentos, os QDLFs, precisa todo um trabalho de projeto, compatibilização com a potência dos refletores, com a parte de cabeamento que vem lá da subestação, perda de voltagem,
Enfim, é todo um trabalho também técnico na área de elétrica que a gente também tem feito. Vou mostrar um pouco desses bastidores aqui, ó. Olha os cabos aqui que estão sendo passados agora para finalização também dessa etapa da área de alimentação. Hoje eles estão ainda instalados de forma provisória. A gente instalou eles de forma provisória só para alimentar a pista aqui que foi pedido para receber as aeronaves. E hoje a gente está fazendo essa transformação para conclusão desses cabos. Pessoal, saindo aqui do Galeão, tivemos algumas reuniões aqui, alguns alinhamentos. Eu pude mostrar um pouco para vocês da obra, os bastidores. Estou com um problemaço aqui de medida compensatória, como eu expliquei. A reunião que eu tive agora com o comandante foi sobre isso. Eles só vão aprovar a medição da obra quando a gente tiver esse documento pronto. Minha engenheira hoje vai junto com a tenente deles lá que trabalha na área ambiental para poder resolver essa medida compensatória. Sem isso a gente não consegue resolver esse problema. Isso já está se arrastando há algum tempo e isso vai gerando encargos também, vai aumentando o valor do pagamento dessa medida. Isso, consequentemente, depois que é feito, isso gera um boleto, uma documentação para validar o que foi feito em relação ao meio ambiente ali, o que a gente teve que fazer, o recapeamento para poder instalar os postes. Vocês podem observar aí no vídeo que eu mostrei um pouco mais de detalhe. E foi interessante também porque a gente já fez um planejamento, uma organização para a entrega dos processos. Essa semana a gente tem um feriado que também impacta na logística, tem questão de chuva para içamento do restante das gaiolas, também foi conversado sobre isso. Aqui no meio do dia, eu costumo dar uma desacelerada aqui no processo, costumo fazer aqui uma reprogramação do que já fiz no dia e do que eu ainda tenho para fazer, como é que está a minha comunicação com o meu time, como é que estão as demandas, como é que estão os processos. Eu costumo utilizar o Miro, que é um sistema que a gente tem um frame, um template mais aberto de gestão de projetos. Eu gosto de trabalhar muito com essa parte de mapas mentais, de ali colocar as demandas, ali colocar os processos que estão sendo ouvidos e o time ali vai trabalhando junto, vai alinhando a comunicação, vai gerindo ali. Mas eu tenho um aqui meu que ele é mais simples, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona aqui minha organização, meus processos, que são meio aqui que meu caderno de anotações, onde eu vou escrevendo aqui, vou desenvolvendo essa comunicação. Aí o pratão de peão aí, ó, saladinha, a carne para dar uma revigorada e vamos que vamos. Galera, troquei de roupa aqui porque às vezes surgem algumas demandas no meio do processo, no meio do caminho. A gente às vezes está em obra, está em canteiro. Eu já tenho essas ferramentas aqui na minha mochila, que é justamente para isso. Em algum momento do dia surge a necessidade de ir para alguma reunião específica que eu tenha que falar de algum contrato, planejamento, alguma reunião mais formal. Essa roupa, por exemplo, ela já me adequa ao corpo, já é mais social, eu já consigo adaptar alguma questão aqui, de alguma possibilidade ou necessidade de ter que ir para alguma reunião específica. E aí eu já estou partindo aqui, tenho que resolver um problema de um contrato que a gente vai decidir, e é um contrato grande, uma obra de 5, 6 milhões aí mais ou menos, em que eu vou ter que estar lá para resolver isso estrategicamente. Então aí eu já tiro a roupa do dia a dia, já coloco, ela já se adequa aqui, eu já estou até preparado estrategicamente para isso, e aí eu já saio aqui em direção já mais formal, já mais, né,
arrumado, vamos dizer assim. E já parto para isso, porque tudo é uma questão adaptativa. A gente tem que ter realmente um posicionamento adaptativo, posicionamento de se flexibilizar. Não vou formalizado dessa forma para uma obra, uma visita com peão, resolver um problema dentro de um telhado, né, que eu vá sujar uma blusa social. Então tô sempre trocando aqui no carro. Isso já é também uma coisa legal de vocês participarem aqui do bastidor. E é de demanda, né? Como eu digo, tem que estar preparado para todas as circunstâncias, todas as possibilidades, estar atento ao que a gente está resolvendo no dia a dia. Vocês puderam ver hoje meu dia, sai de uma obra, vai para outra, se comunica com um, resolve o outro, faz um planejamento, uma estratégia, uma comunicação, uma ligação, sempre atento a uma gestão estratégica aqui 360. E ao mesmo tempo aqui no trânsito, na loucura, no deslocamento, pegando engarrafamento. Agora, depois dessa reunião, ainda vou para uma outra obra, que é essa da escola que eu falei para vocês, que a gente está fazendo a execução. Hoje eu estou colocando placa de obra, tá chegando container. E esses são os bastidores, meus amigos. Bom que vocês estão acompanhando bem mesmo o pé no chão, o dia a dia, o canteiro. Essa é a pegada do canal, é a gente poder compartilhar essas experiências diárias e vocês poderem entender isso na prática, porque eu poderia muito bem estar falando aqui, teoricamente, do dia a dia, das decisões e de dentro de um escritório, ou talvez um vídeo aí que a gente possa fazer uma edição que fique até muito melhor elaborado, mas que não traga essa temperatura, esse detalhe de tomar uma decisão, de se adaptar a um processo, de ir para um lugar, de ir para outro, receber uma ligação, às vezes tem que atender uma demanda específica. E eu gosto de ser muito detalhista nos processos, eu não sou muito generalista, eu gosto de explicar os porquês. E bom, isso me deixa feliz porque vocês estão entendendo como é que é a pegada, como é que é a temperatura do meu dia a dia, né? Isso é muito legal, fico muito feliz de poder compartilhar e ver como é o desenvolvimento dos canteiros. Então, depois dessa reunião aqui, eu já estou partindo para essa terceira demanda e ainda espero dar tempo hoje de passar no escritório, dependendo do trânsito, né? Eu saio daqui de Magé, meu escritório é no Plaza, lá no centro de Niterói, no Plaza Office, no shopping. Ali eu já, no final do dia, eu consigo dar uma desacelerada, faço um planejamento do meu dia seguinte, tenho uma reunião específica com alguma das partes interessadas minhas aqui de demandas. Tô sempre falando no telefone com um, com o outro, resolvendo uma coisa ou outra aqui. E ainda penso ainda que eu posso passar no mercado. Minha esposa me mandou mensagem aqui agora, pediu para eu poder dar uma passada lá no mercado, para eu poder comprar algumas coisas para casa, que às vezes eu não tenho tempo disso. E vambora, vamos pegar aqui a direção que eu preciso ir para resolver isso. E logo em seguida a gente pega a estrada aqui para ir para a obra. Bora, vem comigo. Acabou a reunião aqui, que eu estava fazendo um alinhamento com o pessoal. E aí o pau quebra, a gente discute ideias, processos, cobrança, a gente se cobra muito. Eu gosto muito desses desafios, dessa liberdade. Eu gosto de dar esse espaço para a gente poder, nesse momento aqui atrás, essa mesa de reunião aqui, a gente tem essa liberdade de desenvolver, de discutir, de discordar. Gosto também de ser desafiado a melhorar como gestor. Acho que esse é o time, é deixar a equipe muito acirrada, muito, querendo vencer, querendo crescer. Ser um facilitador, esse é um dos maiores desafios na comunicação e na gestão de pessoas. E aí, mais um dia se vai. Muito bom ter participado, de você estar aqui comigo até agora. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Para quem está começando hoje na construção civil, são insights de bastidores, são insights de troca de experiência. Esse é o real. Eu termino o dia aqui no escritório, mas
é a temperatura do canteiro, é a temperatura das obras, dos desafios, dos cronogramas, dos processos, das pressões. Muita coisa eu não consigo compartilhar, não consigo filmar, porque são desafios aqui que a gente tem, né? Que a gente está no dia a dia, não pode também ficar revelando tudo, não dá para também ficar expondo pessoas, mas até mesmo aqui no escritório, no decorrer aqui dos processos, vocês vão conhecer um pouco mais aqui o meu dia a dia. Eu vou poder fazer um tour aqui pelo escritório, mostrando, deixar esse gostinho de quero mais aqui, para a gente poder mergulhar nesses bastidores. E, como eu falei, seja muito bem-vindo aqui, seja você profissional, seja você engenheiro, arquiteto, designer, mestre de obra. Quero te convidar a compartilhar, a curtir, a comentar bastante nesse vídeo, poder contribuir com as suas ideias, poder colocar o seu ponto de vista, suas discordâncias, suas concordâncias também comigo. Para eu também, como profissional, esse é um dos maiores desafios, é a gente olhar para dentro. Esse é um canal completamente diferente, esse é o desejo do meu coração, pelo menos, espero ter contribuído com essa frequência, com esse ambiente, de mostrar a realidade, os bastidores da construção civil. E como eu gosto de fazer com o pessoal que trabalha comigo, é desafiá-los a discordar de mim, a desafiá-los a elevar a régua, o nível de comprometimento que eu tenho comigo mesmo e eu como pessoa crescer. E termino esse vídeo aqui te agradecendo por você estar comigo aqui até o final desse dia. Vamos agora finalizando aqui, te agradecendo, e amanhã tem mais. Um abraço, seja muito bem-vindo. Fiquem com Deus aí.